Muita luz de clareza a todos. Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente, que na verdade eu vou aqui me justificar que os vídeos têm sido muito, vamos dizer, espontâneos, né? E na espontaneidade a gente pode atropelar, até na forma de expressar. Então vocês não reparem, eu vou explicar quais são os entraves que levam a isso. Digamos que você se esforce demais, né? Trabalhou demais, percorreu, né, uma distância acima da sua capacidade, né, muscular, e você chega em casa, se sente agitado, às vezes não consegue nem dormir apesar de cansado. Se trabalhou demais ou de menos, porque se também repousou demais, é bem possível que você não terá sono, se sentirá mais agitado, né? E isso repercute somaticamente até na pressão sanguínea. A pressão sobe, né, com um pouco desgaste ou muito desgaste. O sangue tenta, vamos dizer, recompor ou ajustar aquilo que está demais, mas no fundo, né, vai acabar desequilibrando tudo. Então, quando eu venho passar essas coisas que não são coisas corriqueiras, quando isso, através de mim, pequeno homem, físico, de estrutura muito frágil, é como levar uma descarga elétrica, né? Pode ser de pequena corrente, como 110, ou de grande corrente, 220. Quiçá, às vezes, né, vem uma carga até industrial, 360. Depende do que você se entrelaçou, para bem ou para mal. Então, uma notícia ruim vai te impactar, você vai ficar agitado, né? Imagina, você está chegando agora no fim do mês e não tem ainda o dinheiro juntado para pagar o boleto, você pode perder a sua casa, seu carro, né? A pensão alimentícia, ou seja, o seu alimento, você precisa sobreviver, né? O mínimo que você tem que fazer, né, pelo menos primariamente, é manter a sua vida, para daí tentar entendê-la, né? Mas tudo dá desajuste. Então, se você também ter uma notícia agora que você vai sim pagar o boleto, que você acertou a bolada da Telecena, da Mega Sena, também a Telecena do Silvio Santos está dando muito dinheiro. Você vai ficar numa espécie de alegria, né, que é um eco de felicidade, né, de satisfação que talvez seu corpo não suporte. Principalmente se você tiver históricos cardíacos, hipotensos e hipertensos. Possa que baixa demais você desmaie, ou suba demais, estoure uma veia do cérebro. Nossa, como você está sendo pessimista. Sim, porque a gente sempre leva aos extremos tudo que se fala. E a mesma coisa quando você canaliza um conhecimento. Eu trago da extrafisicalidade um conhecimento, quando passa por mim eu extrapolo, extravago. Então, às vezes, me perdoem que eu possa não estar me expressando pausadamente, de acordo com a nossa frequência cerebral, para que nós, ouvintes, entendam. E que o comunicante, né, o comunicador, possa, né, ser útil. A gente vê em tudo, né? Tá, mas por que você está fazendo essa baita intro, né, se o assunto é outro? Para nós chegar no matrimônio perfeito, cósmico e homóico, né? O ico, né, é sufixo para dar adjetivo, referente a, então referente ao homem. E cósmico quer se referir a algo universal, né, um adjetivo, formador de adjetivâncias, né? Para poder chegar aí, senão eu já vou estar atropelando como nos outros vídeos, não sei, né? Que talvez eu não ganhe mais likes por causa disso. Eu não estou entendendo nada que esse homem está falando. Está falando muito rápido, né? Muitos estão entendendo, mas também acham a exposição talvez muito gritante, né? Fiasquenta. Mas não é exatamente por isso. Por exemplo, você não está cansado e vai fazer uso de cafeína, do tabaco.
você vai se sentir mais agitado. Então você está dando um adicional, né, uma extra bateria, onde a bateria já está quase estourando. E isso mexe com a cabeça, sim, mexe com o cérebro, porque é uma energia que não é daqui. Só de falá-la, está se usando uma energia física, querendo compará-la com uma energia que ela não se equipara, né? Então, por não se equiparar, possa que não suporte. Aí a gente vem e se atrapalha, inclusive, no apresentar. E tudo é assim. É também como a gente vai falar, né? O pobre, né, cansado da vida, fala do rico. Ah, o rico é um que lucra, né, sem fazer muitos esforços, um vadio, procrastina. E o rico vê a mesma coisa em relação ao pobre, né? Opiniões são apenas pontos de vista, né? E pontos de vista, segundo a paralaxe, né? Você fecha um olho e coloca o dedo na frente, fecha o outro, o dedo muda de lugar. Então, quer dizer, os mesmos olhos no mesmo rosto, vendo de forma diferente. Então, nós somos humanos numa mesma humanidade, vendo tudo diferente. E nisso de ver em perspectivas diferentes, vai se ver de uma forma diferente, porque você está vendo um lado que não é exposto no mesmo lado que o outro vê, né? É outro ângulo. E a forma de ver o cosmo, daí agora que vai entrar o matrimônio perfeito, de se ver a si mesmo e aos outros, que são réplicas nossas lá fora, eu lá fora, é que muda, né? São ângulos. Então é o que eu estava falando, né? O rico vendo o pobre, se ele se esforçasse como pobre, ele entenderia o pobre, né? E tivesse no patamar precário do pobre. E se o pobre, perdão, entendesse o rico, saberia que ele tem muita responsabilidade para se manter rico, né? Manter abastado, naquele nível, porque tanto sofre o pobre já na pobreza como o rico quando ele perde aquele, né, o que é o status quo ideal de vida de cada um. É manter pelo menos o seu mínimo. O mínimo do rico é aquele patamar. Se ele baixar um pouquinho, ele vai sofrer. Se subir um pouquinho, não vai fazer diferença porque ele já tem. Agora o pobre, se sobe um pouquinho, ele extrapola, daí ele exagera e desperdiça. Mas se descer mais da linha da pobreza que ele já está, aí virá o mesmo sofrimento que o rico terá de perder um pouco dos royalties costumeiros. Então vamos ao tema diretamente, porque é preciso um preâmbulo para entender o conteúdo desse livro aberto que é a vida. Vejamos, por que a gente aqui se une? Nós nos unimos em matrimônio. Mesmo que não assinamos num cartório ou diante de um altar uma união, né? Comunhão, nós tendemos mesmo assim naturalmente, né, biologicamente, fisiologicamente, se atrair. Então, inclusive, daí vem a questão da fascinação, né, da identificação, que a natureza nos dá mecanismos, por exemplo, por que tem que existir o plano astral? O plano que nos deu a visão, aqui usamos 3%. Ele cria a emoção,